Aleluia, glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 34. Salmo 34. Você que trouxe uma Bíblia, você que trouxe um celular, coloque só na sua Bíblia em nome de Jesus. Amém? Salmo 34, no verso 8, a palavra do Senhor diz assim: se você achou, diga amém. Glória a Deus. Salmo 34, no verso 8. Se ligue na palavra, e ela diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Aleluia. Eu vou repetir. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Aleluia. Pai, aqui está a tua palavra, e eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Meus amados, eu quero falar essa noite a respeito da bondade de Deus. Eu estava refletindo, saber o que eu ia ministrar no culto, e sempre eu fico perguntando, procurando, buscando. Às vezes eu ministro uma palavra que já ministrei, porque não existe palavra repetida, porque se existisse a palavra repetida, a gente só lia a Bíblia uma vez, né, e guardava. Então a gente precisa ler a Bíblia todo dia, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então ela se renova todos os dias. Então, a gente precisa estar sempre lendo, meditando, ministrando. Então, o que acontece? Eu quero falar sobre a bondade de Deus. Nós só estamos aqui por causa da bondade de Deus. Nós só vivemos por causa da bondade de Deus. Na verdade, é um favor imerecido, é uma graça, né? O Senhor, Ele nos ama, então Ele nos abençoa com a sua bondade. Ele está sempre buscando o nosso bem, Ele está sempre buscando direcionar a nossa vida. Então, quando a gente fala de bondade, nós não estamos falando somente de momentos bons. Nós não estamos falando somente quando as coisas dão certo para a nossa vida. Porque Deus, Ele é bom independente do momento que nós estamos vivendo. Deus, Ele é bom independente da circunstância que nós estamos vivendo. No Salmo 106, no verso 1, ele diz assim: aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Ele sempre é bom. Nós é que dependemos, às vezes, de circunstâncias para sermos bons ou não. Nós é que muitas vezes só queremos ser bons com aqueles que são bons com a gente. Se a pessoa fez um bem, a gente quer fazer um bem também. Se a pessoa não fez uma coisa tão boa, a nossa carne, né? E isso eu falo quando nós estamos na carne, porque se nós estivermos no Espírito, a palavra de Deus diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos sempre fazer o bem, ainda que alguém faça o mal com a gente. Mas Deus, Ele é bom. A bondade, somente Ele é considerado bom em absoluto. E essa ministração, a primeira coisa que eu quero falar é: a bondade é a essência de Deus. Ela faz parte da essência de Deus. Ele não é bom como nós, porque nós só somos bons por causa do Espírito Santo de Deus. Mas a essência, Ele tem na sua essência a bondade. Ele é absolutamente bom. Amém? Você está me entendendo? Marcos capítulo 10, no verso 18, quando aquele jovem, que a gente chama geralmente de jovem rico, ele chega para Jesus e diz: Senhor, bom mestre,
o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu farei para entrar no reino dos céus, no reino de Deus? E Jesus vira para aquele jovem e diz assim: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. O próprio Jesus está falando isso. Por que você me chama de bom? E é interessante porque ele diz, mas Jesus diz que só Deus é bom, né? Mas e a gente fica sem entender por causa da tradução. Então quer dizer que Jesus não era tão bom, é só Deus que é bom. Mas quando a gente vê uma outra tradução, no outro evangelho, aquele jovem, ele fica traduzido o diálogo assim: Senhor, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? O que eu farei de bom para entrar no reino? E Jesus diz, por que tu perguntas a respeito do que é bom? Porque a gente não pode fazer nada de bom para entrar no reino. Não tem como a gente fazer nada de bom para ser salvo. Na verdade, nós somos salvos por causa da graça. Nós somos salvos por causa da misericórdia. Nós somos salvos por causa do amor. Nós somos salvos por causa da bondade de Deus. Porque Ele é bom. É só por isso. Ele é bom em todo tempo, Ele é bom. Tem uma canção e ela diz, tu és bom, em todo tempo és bom, né? Então, o Senhor, Ele não muda, Ele não tem variação, Ele não é bom porque nós somos bons, Ele não é bom porque nós o obedecemos, Ele não é bom porque nós estamos em Sua presença, não, Ele é bom porque Ele é bom. Ainda que a gente venha a pecar, ainda que alguém venha se afastar dos caminhos do Senhor, Ele continua sendo bom. Mas pastor, se a pessoa se afastar dos caminhos de Deus, ele não vai experimentar as coisas ruins, vai experimentar as coisas ruins das atitudes que ele tem, mas não vai experimentar as coisas ruins de Deus. É consequência de coisas erradas que ele vai fazer se afastando da presença de Deus. É consequência de coisas erradas que ele vai fazer quando ele sair da presença do Senhor, porque Deus continua sendo bom. A segunda coisa que eu quero falar é que nós podemos viver a bondade de Deus. Nós podemos viver essa bondade, nós podemos provar dessa bondade. No Salmo 34:8, que é o texto que eu li, diz, provem e vejam. Provar fala de experimentar. Provar fala de viver. Provar não é só conhecer, não é só ouvir falar da bondade. Tem pessoas que elas acham que conhecem Deus porque elas ouvem falar de Deus. Tem pessoas que pensam que conhecem Deus porque elas ouvem a respeito de Deus. Você pode perguntar para qualquer pessoa, né, na rua, você pode sair fazendo uma pesquisa de rua e perguntar para ela, Deus é bom? E a pessoa vai dizer, Deus é bom. Não, mas Deus é bom? Deus é bom. Não, Deus é... Dificilmente vai ter uma pessoa que vai dizer que Deus não é bom. Mas você pode ter certeza que a maioria dessas pessoas ainda não estão experimentando a verdadeira bondade de Deus. Ainda não estão experimentando uma vida de bondade com Deus. Quando ele diz provai e vede, ou provem e vejam, ele está falando que você deve viver uma vida com o Senhor. Ele está falando que a gente deve viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Provar a verdadeira bondade de Deus. Mesmo, como eu falei no início, quando as coisas acontecerem o contrário daquilo que nós estamos pensando. Mesmo quando uma tragédia vier sobre a nossa vida ou sobre a nossa família. Mas sempre nós vamos provar a bondade de Deus, aleluia. É assim. Se nós olharmos para a nossa vida, se nós fizermos uma análise da nossa vida, pelo menos eu gosto muito de fazer isso, de olhar para trás um pouco, e ver as coisas que acontecem na minha vida, que aconteceram, momentos difíceis, mas eu sempre vejo a bondade e o cuidado de Deus.
Sempre eu vejo a bondade e o cuidado de Deus. Mesmo quando eu ainda não o servia, mesmo quando eu ainda não estava na sua presença, alguns acidentes que aconteceram comigo, algumas situações devido ao meu pecado, devido à minha desobediência, mas ali eu pude ver, eu pude experimentar a bondade, eu pude experimentar o cuidado do Senhor, eu pude experimentar Ele já me direcionando para a sua presença, porque meu amado e minha amada, Deus nunca sai do controle, e o tempo todo Ele é bom, aleluia, Ele é bom e nós devemos viver a bondade do Senhor. Ele é bom e nós devemos viver essa vida de bondade. A viver a bondade de Deus nos fará felizes, mesmo em situações ruins. Viver a bondade de Deus nos fará sentir a paz, sentir o gozo na presença do Senhor, mesmo quando tudo estiver revirado, mesmo quando tudo estiver em guerra, nós estaremos em paz, porque nós vivemos a bondade de Deus. Aleluia! Eu gosto muito de um texto quando fala que Jesus estava ali num barco e acontecendo a tempestade, enquanto isso Jesus dormia. Porque havia uma paz, porque a paz que está em nós e estava em Jesus enquanto Ele esteve aqui, ela não depende das situações, ela depende da própria paz. É por isso que Ele diz, a minha paz eu vos dou. Nós precisamos viver esse amor, nós precisamos viver essa bondade, nós precisamos viver essa paz, porque é para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós fomos salvos, é para isso que nós fomos resgatados da vida de pecado, para viver a bondade, para experimentar a bondade, para ver a bondade de Deus. Devemos ter um coração grato, um coração sempre grato na presença de Deus, um coração sempre transbordando de alegria e de gratidão. Um coração grato, ele faz muita diferença na nossa vida, muita diferença na nossa vida. Às vezes eu vejo pessoas que, ao meu ver, quando eu olho para a vida daquelas pessoas, eu vejo que elas são abençoadas. Ou pelo menos do meu parecer de vista, do meu ponto de vista. Pessoas que têm uma boa casa, pessoas que têm um bom meio de transporte, um carro, uma moto, pessoas que têm uma família, pessoas que têm um bom emprego, mas quando a gente se aproxima daquela pessoa e começa a conversar com ela, a gente vê que essa pessoa, ela não tem um coração grato, ela não tem um coração que transborda de gratidão, porque é uma pessoa que reclama, é uma pessoa que às vezes ela está azeda, ela está amarga, sabe? E a gente precisa tirar isso do nosso coração, a gente precisa tirar esse azedume do nosso coração. Hoje em dia, por conta dessa doença, tem muita gente tomando chá de limão, né? Eu pelo menos tomo chá de limão todo dia, mas nem por isso eu tenho ficado azedo. Não deixe chá de limão te fazer azedo. Não deixe chá de boldo te fazer amargo. Tem muita gente hoje que passa o dia tomando chá de limão e chá de boldo. Mas a gente não pode deixar esse azedume, essa amargura entrar no nosso coração. Deixa passar só pelo corpo, só pelo estômago, só pelo... né? Não deixa entrar no coração. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar pessoas insuportáveis. Pessoas que reclamam, pessoas que murmuram, pessoas que não têm gratidão por aquilo que Deus tem feito. Olha, hoje é um dia maravilhoso, é o dia que o Senhor já fez, nós estamos aqui, nós estamos bem, alguns de nós viemos à casa do Senhor para adorar aqui na casa de Deus, né? Tem pessoas nesse momento que estão em hospitais, tem pessoas que essa semana, infelizmente, perderam entes queridos, perderam pessoas que amavam muito e estão num momento de tristeza. Mas assim, a gente precisa ser grato a Deus por tudo. A gente precisa ter um coração grato, porque o Senhor é bom. E quando a gente tem esse coração, a gente consegue viver a bondade de Deus. E a terceira coisa que eu quero falar é que Deus demonstra a sua bondade através de Jesus Cristo.
Deus demonstra a sua bondade através de Jesus Cristo. Efésios, no capítulo 2, no verso 6 e 7, diz assim, Efésios capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para nos mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Demonstrado em sua bondade para conosco. Mas em quem? Em Cristo. A bondade de Deus foi demonstrada para com a gente através de Jesus Cristo. A bondade de Deus foi demonstrada para com toda a humanidade, aqueles que querem entregar a vida a Jesus, aqueles que querem viver uma vida com Jesus, através de Jesus Cristo. A bondade de Deus é através de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz que nunca ninguém viu a Deus. Nem Moisés, que falava face a face com ele. No dia que quis ver Deus, Deus disse para ele, Moisés, tu não pode me ver, Moisés, mas eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. E aí o livro de Êxodo, eu não estou lembrado do capítulo, conta que Deus pegou Moisés, colocou na fenda da rocha, e ali ele passou toda a bondade, toda a glória de Deus. E Moisés viu toda a glória de Deus. Mas eu te digo, como foi que as pessoas viram a bondade de Deus? Através de Jesus Cristo. Quando Jesus pisou aqui nessa terra, quando Jesus andava pelas aldeias, entrava na casa dos pecadores, andava comendo com os coletores de impostos, andava conversando com as viúvas, andava conversando com os publicanos, com as prostitutas. Ele demonstrava a bondade de Deus através da vida dele, através das atitudes dele. As pessoas viram a bondade de Deus quando Jesus curava, quando Jesus tinha compaixão. Mateus 14,14 diz assim, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Teve compaixão, demonstrou bondade. As pessoas viram Deus através de Jesus Cristo, através do amor que Jesus tinha, através daquilo que Jesus fazia, através do relacionamento com Jesus. A bondade de Deus, ela foi demonstrada quando Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. Quando Ele entregou Jesus Cristo pelo sacrifício, para que Jesus fizesse aquele sacrifício. Porque nenhum de nós poderíamos pagar o preço que nos estava sendo exigido. Nenhum de nós tínhamos como pagar esse preço. Nenhum. Mas Jesus veio e pagou o preço. Jesus veio e pagou pelos nossos pecados, morrendo naquela cruz, mas ressuscitando ao terceiro dia, aleluia. E essa é a bondade de Deus. No texto de Marcos, no capítulo 10, no verso 21, que é outro texto do livro que fala sobre o jovem rico, ele diz que quando aquele jovem veio falar com Jesus, o texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus sabia do potencial daquele jovem. Jesus sabia que aquele jovem poderia ser um seguidor dele, poderia viver uma vida de bondade na presença de Deus. Mas infelizmente aquele jovem tinha muita coisa ocupando o coração dele. Quando Jesus chega para ele e diz, olha, cumpre os mandamentos. Ele diz, eu já cumpro. Ele diz, pois agora vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O problema não é ter riqueza, o problema é a riqueza que tinha o jovem. Não era porque o jovem tinha dinheiro, é porque o dinheiro que possuía ele. Ele não soube onde guardar o dinheiro a gente precisa guardar no bolso. O dinheiro a gente guarda no bolso. Deus, Ele é bom, Ele nos abençoa. Para alguns Ele dá riqueza, para alguns Ele dá um pouco mais de recursos. Ele não dá recursos
riqueza para todos. Ele prospera a todos. Todos nós somos chamados para viver a prosperidade do Senhor. Viver a bondade, a prosperidade. Agora a riqueza Ele dá para alguns. Mas a questão é que a gente precisa saber aonde guardar esse recurso, esse dinheiro. Ele não pode ser guardado no coração. Esse tesouro não pode estar, o nosso coração não pode estar nesse tipo de tesouro. O nosso coração precisa estar no tesouro lá do reino de Deus. O nosso coração precisa estar em Jesus Cristo. Ele diz que aonde tiver o coração, aonde tiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aleluia. Então esse jovem tinha esse problema, mas Jesus o amou. Jesus queria transmitir a bondade de Deus. Ele que não quis. Jesus queria transformar a vida dele. Uma outra coisa que eu quero falar é que bondade é fruto do Espírito. Bondade faz parte do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 fala sobre isso. Fala sobre a bondade, né? E esses são os frutos do Espírito: mansidão, domínio próprio, bondade. Então a gente precisa saber que a bondade, ela faz parte do fruto do Espírito. E se ela faz parte do fruto do Espírito, quanto mais intimidade nós tivermos com o Espírito Santo, quanto mais tempo nós tivermos com o Senhor, com a sua palavra, com o Espírito Santo de Deus, mais nós seremos cheios. Mais nós seremos cheios do Espírito e mais esse fruto vai frutificar em nossas vidas. Nós precisamos frutificar, nós precisamos dar frutos. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra sobre aquela figueira que aparentava ter muitos frutos, uma figueira bonita, cheia de folhas, e quando Jesus chega perto daquela figueira, ele percebe que a única coisa que tem é folha, não tem frutos. E ali ele amaldiçoa aquela figueira, e aquela figueira seca, porque não encontrou fruto. Mas nós precisamos a cada dia nos achegar mais, para que a gente possa frutificar para o Senhor. E esse fruto também é bondade. Também precisamos frutificar da bondade de Deus na nossa vida. Também precisamos nos encher do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quanto mais cheios nós tivermos, mais nós daremos frutos, e a bondade de Deus, ela terá muito mais na nossa vida. Mas pastor, por que eu preciso da bondade na minha vida? Por que eu preciso dessa bondade? Por que eu não posso apenas experimentar a bondade de Deus? Por que eu não posso apenas receber a bondade de Deus? Tem muita gente que apenas recebe da bondade. E eu quero encerrar falando sobre isso. Que nós não podemos só receber a bondade. Nós não podemos só desfrutar dessa bondade. Nós precisamos transmitir a bondade de Deus. Nós precisamos transmitir a bondade de Deus. Eu quero concluir falando sobre isso. Nós somos canais. Nós somos chamados para ser canais de bênção. Nós somos chamados como filhos de Deus para que o Senhor, através da nossa vida, Ele transmita a bondade a outras pessoas. As pessoas olhem para nós, as pessoas se relacionem com nós e possam experimentar a bondade de Deus. Você está me entendendo até aqui, amém? Então a gente deve proclamar a bondade, devemos falar da bondade, devemos transmitir a bondade, devemos exercer a bondade na vida de outras pessoas, porque quando nós transmitimos essa bondade, aquela pessoa, ela vai olhar o nosso comportamento, ela vai olhar a nossa vida e ela vai dizer: olha, verdadeiramente ali é um filho de Deus. Verdadeiramente ali é uma filha de Deus. Você está me entendendo? Nós não podemos apenas pregar a palavra, nós temos que viver a palavra. Nós temos que transmitir a palavra através da nossa atitude. Nós não podemos apenas falar da bondade, nós temos que viver a bondade, transmitir a bondade na vida de outros.
É para isso que nós somos chamados. Isaías 63:7 diz: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Proclamar a bondade de Deus, manifestar a bondade de Deus, transmitir a bondade de Deus. Imagina quando nós, de tão cheios do Espírito, de tão cheios da palavra, da bondade, nós estivermos transmitindo a bondade de Deus a outros, principalmente aqueles que não conhecem a palavra, principalmente aqueles que estão sofrendo, principalmente aqueles que estão precisando de uma palavra de conforto, de consolo. Como essa pessoa vai ter um coração grato? Como essa pessoa vai ter um coração agradecido a Deus? A bondade precisa ser transmitida. Nós precisamos viver essa bondade e transmitir essa bondade em nome de Jesus. E eu encerro aqui falando, começando do texto terminando no texto onde eu comecei, né? No Salmo 34, no verso 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam, vivam a bondade, transmitem a bondade de Deus. Devemos transmitir essa bondade em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos estar orando? Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus. Senhor, que a cada dia o Espírito Santo de Deus esteja ministrando no nosso coração. Que a cada dia o Espírito Santo de Deus esteja ministrando, Senhor, a tua bondade em nossas vidas. Que nós, Senhor, como canais de bênçãos, Senhor, venhamos a transmitir essa bondade a outras pessoas. Viver essa bondade, Senhor. Manifestar essa bondade na vida de outros, Pai. Senhor, eu oro, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Cada família, Pai. Espírito Santo de Deus, ministra em cada coração, no nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero orar, tá? Eu quero agradecer você que está nos acompanhando. Quero abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, tá? Então que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um final de noite abençoado, uma semana de vitória na presença do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a consolação do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.